Quer aprender porcentagem? Vem comigo, vamos estudar. Hoje é dia de aumentos e descontos percentuais. Esse assunto é um assunto que mexe comigo, é um assunto que me deixa assim, gente, com aquele desejo assim de gente calma, não pula essa aula, presta bem atenção. E por que isso? Porque anos de experiência em sala me dizem isso. Todo mundo acha que super sabe isso aqui, que nunca vai errar, que tem a melhor técnica, resolve rapidinho, quer pular, não presta atenção. Gente, isso aqui vai ter técnicas de se fazer que não tem uma única maneira, a melhor maneira, mas tem um pequeno tópico que você já vai ver sendo abordado que vai te ajudar mais lá na frente, principalmente quando o assunto for matemática financeira. Hoje o que a gente vai fazer é o seguinte: aplicar aumentos e reduções, que é a parte assim que até quem sabe o basiquinho consegue fazer, mesmo que demore um bocado. Depois a gente vai, pegar aqui dois números e dizer qual foi o aumento percentual ou qual foi a redução percentual que foi dada de um número para o outro. Depois a gente vai aprender como é que você desfaz o aumento. Tipo, eu vou dizer, olha, um número aumentou tantos por cento e deu tanto. Qual era o valor antes do aumento ou da redução? Vamos ver isso. E depois, o que acontece quando a gente tem aumentos e reduções em sequência, acumulada? Dois aumentos seguidos, três, duas reduções seguidas, ou três ou quatro, tanto faz. Então esse é o nosso roteirinho da aula de hoje. Vamos logo para o primeiro problema? Beleza, pode tentar fazer a conta antes de mim, pausa quando eu colocar aqui o enunciado, mas fica com a mente aberta para fazer a resolução de mais de uma maneira, ok? Problema na tela para você. Um jogador de futebol recebia R$ 5.000 antes de ser promovido para a equipe principal. Com a assinatura do contrato, seu salário aumentou 85%. Qual passou a ser o novo salário desse jogador? Geralmente quando eu passo um problema assim, a pessoa, calma professor, eu já sei o que fazer. Você está aqui dizendo que o cara ganha R$ 5.000, vai dar um aumento de 85%, vou calcular 85% desses 5 mil, pegar o resultado e somar com os 5 mil. Tá certo ou tá errado? Tá corretíssimo. Tá aí na tela para você o que seria essa resolução. Não tem o menor problema fazer assim. Quero te propor aqui duas outras coisas. Vamos lá. Vou te dizer o que eu faria depois de muito treinar, tá? Se o aumento é de 85%, eu vou dizer para você que todo aumento percentual, e aliás toda redução também, nada mais é do que uma multiplicação. Grava isso. Todo aumento percentual ou redução é uma multiplicação. Quando você entender isso, as coisas vão andar um pouco mais rápido de vez em quando. Tá bom, então eu vou pegar esse 5.000 e vou multiplicar por quanto, Renan? Por esse número aqui, 1,85. Renan, você tirou de onde esse número que não tem nenhum 1,85 ali no enunciado? Calma que eu já te explico. 5 vezes 0, 0, 0, 0, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 3 zeros serão 3 zeros, 8 vezes 5, 40. 1 vezes qualquer coisa é só repetir. Beleza, somei aqui 0, aqui outro 0, aqui também, aqui já dá 5, aqui 2 e aqui 9. Como o total de casas decimais é 2, tem que pôr a vírgula aqui, 9.250. Era ou não era o que estava lá na resolução que eu coloquei antes aí na tela para você? Aqui minha resposta, tá, gente? Tá bom, Renan, mas explica aí, que história é essa desse 1,85? Só a gente pensar assim, gente. Quando a gente está com uma quantidade inicial, a gente está com 100% dela, beleza? Se você quer dar um aumento de 85%, você quer fazer essa quantidade ficar com mais 85%. Quanto é 100% mais 85%? É 185%. Então, tudo que a gente quer nesse problema, na verdade, é calcular uma porcentagem. A porcentagem é essa, 185%. Então, eu penso assim, se eu quero calcular a porcentagem de alguma coisa, não é só pegar aquela porcentagem, aquela fração correspondente e multiplicar por aquela coisa. Então, tudo que eu tenho que fazer nesse problema é calcular 185%, 185 sobre 100, dessa quantidade, vezes essa quantidade. E 185%, como isso aqui é uma divisão por 100, isso aqui é um centésimo, como eu falei na aula anterior, isso aqui é 1,85. O nome que se dá para esse número, porque isso tem um nome, não disse é fator de aumento. Fator de aumento. Um fator que se usa, fator é algo que se multiplica para provocar um aumento. Toda e qualquer quantidade. Nesse problema foi 5.000, mas poderia ser qualquer outra coisa. Se você quer dar um aumento de 85% numa coisa, multiplique por esse número, 1,85.
Ah tá, Renan, ok, então, entendi por que você usou esse número, mas não achei isso tão mais vantajoso do que o método anterior. Aí nessa hora eu digo, tá tudo bem, não vamos brigar por isso. É depois que eu vou te mostrar a verdadeira utilidade de você saber trabalhar com esse número, ok? Para esse problema, a resolução anterior não tem nenhum problema em fazer aquilo, e para aqueles que são fãs da regra de 3, pode fazer a regra de 3 também, gente. Não estou proibindo ninguém não, quem sou eu para isso? Como é que seria a regra de 3? Os R$ 5.000 são o 100% desse problema. Mas eu quero saber qual é a quantidade que representa isso aumentado de 85%. Aí vamos usar a mesma lógica que eu usei aqui. Se eu quero que uma certa quantidade aumente 85%, eu quero ficar com 185%. Repara até que eu estou ignorando o símbolo aqui do porcento, perfeito? Então é isso aí. Na hora que você multiplica cruzado, olha o que acontece. Nessa direção, 100x. Na outra direção, 185 vezes 5.000. Quando eu passar esse 100 para o outro lado dividindo, olha que interessante vai acontecer. Você vai acabar percebendo o seguinte, olha, essa conta que está aqui é a mesma que eu acabei de fazer, porque 185 dividido por 100, sempre lembrando, né, gente? A gente nunca tem assim, a necessidade de primeiro multiplicar para só depois dividir. A gente pode primeiro dividir para na sequência multiplicar. E 185 dividido por 100 é 1,85, que vai acabar multiplicando os 5.000. Por isso que fazendo de um jeito ou do outro, dá o mesmo resultado, né? Isso aqui vai dar o mesmo 9.250 que deu ali antes, perfeito? Então, para aqueles que gostam de regra de 3, de qualquer forma, o 185, né, do aumento de 85% iria aparecer, beleza? Então, tá aqui 3 resoluções para você. Vamos fazer mais uma questãozinha. Certo, se antes a gente viu um problema de aumento percentual, o natural agora a gente vê um problema de redução percentual. Questão na tela para você. A pandemia reduziu a arrecadação de um microempreendedor individual que arrecadava R$ 16.000 por mês em 35%. Qual passou a ser o valor arrecadado mensalmente? Bom, dados do problema aqui, né? Uma questão bem direta. O cara ganha isso, R$ 16.000, mas esse valor ele vai ser reduzido, vai ser descontado 35%. Antes de mais nada, eu sei que o pensamento inicial de muita gente é falar, Renan, calma, vou calcular 35% dos 16.000, isso vai dar um certo resultado, e esse resultado eu vou subtrair do 16.000, tá? Corretíssimo, tá até aí na tela para você. Gente, vou aqui só propor uma outra coisa para reforçar o que eu falei antes. Todo aumento percentual ou redução, ou desconto percentual, é uma multiplicação. Deu aumento, deu redução percentual, é uma multiplicação. Multiplicação por quanto? Eu penso aqui, ó, se eu quero reduzir 35%, eu vou pegar o número ali em questão, que é o 16.000, e sabe por quanto que eu vou multiplicar ele? Eu vou multiplicar ele por 0,65. Botei um 8 aqui, que isso? 65%. Mas, ô Renan, peraí, cara, de onde você tirou esse 65? Não tem 65 ali nenhum no enunciado. Calma que eu já te falo. Repara, o número termina com vários zeros, você tem aqui 2 casas decimais. A dica, ó, tira 2 zeros e esquece a casa decimal. Isso é a mesma coisa que fazer 160 multiplicado por 65, tá? Uma coisa anula a outra, mas se quiser manter intacto, tudo bem. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5, 3, 8. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 com 3, 9. Somou 0, 0. 8 com 6 vai dar 14, vai 1. 10 está aqui. 10.040 é a minha resposta. Beleza? Se quiser fazer ali, mantendo a vírgula e tudo mais, fica tranquilo. Tá bom, Renan, ok. Você fez a multiplicação do 16.000 por 0,65. De onde veio esse número, Renan? Meu raciocínio foi o seguinte, ó. Eu tô com uma certa quantidade. Eu tô com 100% de uma coisa. E o que eu quero é tirar 35% dessa coisa. Aí eu fiz essa conta na minha cabeça. 100% tirando 35% é 65%. Então, na verdade, o problema de você tirar, reduzir algo em 35%, significa, na verdade, calcular 65% dessa coisa. E aí, 65%, né, sobre 100 é 0,65. O nome disso aqui é fator de redução ou fator de desconto. É o número que você multiplica toda vez que você quiser dar uma redução de 35%.
no que quer que seja. Quer reduzir 35% de uma coisa, multiplique essa coisa por 0,65. Foi o que eu fiz aqui, beleza? Para os fãs de regra de 3, sem problema. Você vai ter que fazer esse mesmo raciocínio, tá? Olha só, 16 mil reais está para 100%. É o valor cheio que eu tenho ali. Quantos reais estão para... De qualquer forma, você vai ter que pensar. Pega 100% subtraído de 35. Então, eu quero saber 65, beleza? Quando você multiplicar cruzado, ó, 100x vai nessa direção, na outra, 65 vezes 16 mil, passa o 100 dividindo que você vai ter o seu x. E nessa hora você vai acabar percebendo que essa conta aqui vai dar o mesmo resultado do que a minha conta. Porque 65 sobre 100 nada mais é do que 0,65, que você vai multiplicar pelo mesmo número, por isso que o resultado aqui, de novo, vai aparecer. Perfeito? Os nossos 10.400. A pessoa pode olhar para isso e falar, Renan, ok, muito interessante esse negócio de fator, né? Alguém que multiplica para dar redução, mas você vai me julgar se eu continuar fazendo da mesma maneira que eu estava fazendo antes? Eu digo, claro que não, meu amigo, minha amiga, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu só estou alertando que para certos tipos de problema mais à frente, é bom que você saiba essa história de fator de aumento ou de redução, beleza? Quem avisa amigo é, já diriam os antigos. Então vamos aqui elaborar todo um trabalho em cima dessa história de fator de aumento e redução, tá? Que eu vou tentar te convencer ao longo dessa aula como isso é importante e facilita em alguns problemas. Quando chega nessa parte da aula, eu sei que algo fica assim um tanto tenso, porque ainda não deu para eu convencer todo mundo como os fatores de aumento e de redução são coisas que vão ser úteis mais à frente. Então a pessoa me vê resolver isso aqui e fica, pô, Renan, você me desculpa, eu não estou entendendo para que isso vai servir. Por isso eu digo para você manter a calma e acreditar em mim que isso vai ajudar. Probleminha. Determine os fatores de aumento e de desconto percentual das seguintes porcentagens. Bem direto aí, tá, gente? Vou fazer aqui alguns exemplinhos bem rápido, tá? A ideia é assim, né? Que número você multiplica para dar esse aumento percentual? E para dar um desconto percentual? Por exemplo, ó, 73%. Você vai estar diante de um problema, precisa pegar uma quantidade e aumentar 73%. Por quanto você multiplica? Vamos pensar. 100% de uma coisa mais 73% é 173%. 173 sobre 100, né, por cento é 1,73. Tanto é que muita gente, quando essa aula acaba, fica, Renan, eu lembro que é sempre 1, não é sempre 1, mas na grande maioria das vezes é. Então, o fator de aumento é por isso aqui que você tem que multiplicar para dar um aumento percentual de 73%. E para dar um desconto de 73%? Aí você pensa ao contrário. Pega 100% de uma quantidade, tira, subtrai 73%. A gente vai ficar com 27%. Fez de cabeça? 100% menos 73%? Vamos ficar com 27%. 27%, 0,27, beleza? Então você já sabe, ó, viu 0, sabe que você vai dar, né, uma redução percentual. Multiplicar por 0, alguma coisa sempre diminui o número, né? Então 0,27 é por quanto você multiplica para dar esse desconto, né, essa redução percentual. Qualquer outra porcentagem meio que segue a mesma lógica, tá, gente? Se eu quero aumentar uma quantidade em 21%, ao invés disso vai ser agora 1,21. A gente precisa pensar muito. Para os fatores de desconto, aí a gente tem que pensar mais um pouquinho, né? Tem que pensar, quanto é que é 100% tirando 21%? 79. Então, ó, é 0,79, se eu quiser, né? É um número que se multiplica algo para que este algo reduza 21%. Tá bom, se eu quiser dar um aumento de 20%, 1,20. Ou simplesmente 1,2. Você sabe que os últimos zeros depois da vírgula não tem diferença nenhuma, né? Pode botar 1,2. Um erro de principiante é ver algo sendo multiplicado por 1,2 e achar que aumentou 2%. Não, calma que eu já falo disso. Fator de desconto de 20%. Vamos pensar um pouquinho. 100% menos 20% é 80%. 80 sobre 100, 0,8. Renan, eu quero escrever 0,80. Fica à vontade, mas 0,8 é a mesma coisa. Beleza.
Para dar um aumento de 2%, por quanto eu multiplico 1,02? Porque se algo aumenta 2%, agora ele está com 102%. 102 sobre 100, 1,02. Beleza? Olha a diferença do fator de aumento quando é 20% e quando é 2%. Você tem que sempre se ligar nas duas casas que vem depois da vírgula, beleza? E para dar uma redução, desconto de 2%, aí é só pensar. 100% de um valor menos 2% do mesmo valor, a gente vai ficar com 98%. Portanto, 0,98 é o fator de desconto de 2%. Na porcentagem pequena costuma cair? Costuma, infelizmente, então é bom saber. Quero aumentar o número 0,6%. Sabe quanto você vai multiplicar? 1,006. Vamos ficar 3 casas decimais aqui, tá tudo certo, tá, gente? É porque se você está pegando 100% de uma coisa e vai somar 0,6%, essa coisa vai ficar com 100,6%. 100,6 dividido por 100 vai ficar isso aqui, 1,006. Renan, para dar um desconto de 0,6%, aí vamos pensar. Se eu tirasse 1% era 99, mas eu quero tirar menos do que 1%, então é 99, alguma coisa. Nesse caso, 99,4. Faz aí na sua folha. 100% menos 0,6 vai ficar 99,4%. Aí o fator de desconto é esse aqui, ó, 0,994. Ficou com 3 dígitos, mas tudo bem. É as duas casas que você olha. Quando a gente está olhando, né, fatores de desconto, a gente está vendo, na verdade, qual é a porcentagem que sobrou do valor, né? Pô, tira 73% de um número, sobrou 27. Tira 21% de um número, sobrou 79. E assim por diante, tá? Outras porcentagens. Para aumentar 98%, 1,98. Quando a gente tira 98% de algo, sobra 2%. Esse seria o fator de desconto. Quer aumentar 99% de algo? Então você vai multiplicar por 1,99. Tirei 99% de algo, sobrou 1%. Esse é o fator de desconto. Quer aumentar 100% de algo? Você vai acabar dobrando ele. Olha que legal. O fator de aumento de 100% é 2, como não poderia deixar de ser, né? 100% mais 100%, 200%. 200 sobre 100 é 2 mesmo. Renan, e se eu for reduzir algo em 100%? Parabéns, você reduziu esse algo a 0. Beleza? E tá tudo certo, tá, gente? Pega 100%, tira 100%, sobra nada. Renan, e porcentagens acima de 100? Mesma lógica. Se para aumentar 100% é 2, para aumentar 153 é 2,53. E aqui já fica, né, o recado dado. Quando você está multiplicando por algo que não é 1, mas é 2, 3, é porque você está lidando com uma porcentagem que passou de 100. Isso cai com menos frequência, mas cai por aí também, tá bom saber, tá? Beleza. Então, ó, faz aí na sua cabeça. 100% de algo mais 153%, você fica com 253%. Portanto, 2,53. O fator de desconto nesse caso seria um número negativo. Esse tipo de coisa não costuma aparecer. Mas se você quiser colocar, tudo bem, né? Ficaria meio estranho, mas quanto é que é 100 menos 153? Seria menos 0,53. Beleza, nunca vi isso aqui sendo usado não, mas ok. Se você quer aumentar 200% de uma coisa, você vai triplicar ela, porque você vai ficar com 100% mais 200%, isso é 300%. 300 sobre 100 é igual a 3, beleza? Se você pegar 100% e subtrair 200%, você vai multiplicar essa coisa por menos 1. De novo, nunca vi cair fator de desconto negativo, mas vá lá. Renato, estou me ligando aqui, ó. Toda vez que for uma porcentagem assim redondinha, o fator é sempre 1 a mais do que isso aqui. Tem gente, inclusive, que já deve ter visto isso em algum livro, especialmente quando o assunto matemática financeira for abordado. Mas eu já posso colocar aqui para você. Se você quer dar um aumento de x%, você vai multiplicar essa coisa por 1 mais x. Esse 1 é o 100%, é o 100/100, beleza? E a gente está considerando ali que o x já é uma porcentagem. Alguns livros gostam de colocar 1 mais x sobre 100. É uma questão de gosto. Tem aqueles que vão considerar que o x já é uma porcentagem. Tem gente que considera que esse x é só o número da parte de cima da porcentagem. A gente não precisa brigar por isso, mas 1 mais x é ali a unanimidade considerada como o fator de aumento.
E os fatores de desconto, se você quer dar um desconto de X%, você vai multiplicar aquilo por 1 menos X. De novo, é 100% menos a porcentagem desejada. Seria uma espécie de fórmula, né, do fator de aumento e do fator de redução. Mas como eu mostrei para você, né, a gente pode fazer uma continha ali de cabeça que tá tudo certo. Tá bom, Renan, então agora eu já entendi que para dar um aumento percentual é só multiplicar por um determinado valor. Para dar um desconto percentual também é só multiplicar por determinado valor. Você tem certeza que isso aqui vai ajudar alguma coisa? Vai seguindo nessa aula que eu vou tentar te convencer. Dá uma olhada nos próximos problemas. Eu prometi no começo da aula, quem promete tem que cumprir. Você vai ter aqui problemas em que duas quantidades vão ser dadas e você tem que descobrir qual foi o aumento percentual que foi dado ou a redução percentual que foi dada. Questão na tela para você. O lucro diário médio de um feirante passou de R$ 180 para R$ 243 do ano passado para esse ano. Qual foi o aumento percentual desse lucro diário de um ano para o outro? Bem simples, bem direto. Você tem aqui duas quantidades. Então o cara estava ganhando isso, agora ele está ganhando isso. Qual o aumento percentual? Antes de mais nada, eu já sei que muita gente tem lá uma estratégia meio que pronta para resolver e tá tudo bem. A pessoa primeiro ela diminui o número do outro, né? Pega o 243, subtrai mesmo, tá? Do 180, isso daria 63. Aí a pessoa se pergunta, 63 reais são quantos por cento de 180 reais? Você viu isso na aula passada, né? Como é que você faz para ver o quanto que quantos por cento um número é do outro? Você divide um pelo outro, basicamente, né? 63 dividido por 180, você vai simplificando, faz da maneira que você achar melhor, aí você vai ter lá a sua resposta, beleza? Beleza. Aí eu vou propor uma outra coisa. Se você vai achar melhor ou não é outra história, mas que isso funciona, funciona. Quer saber qual foi o aumento percentual de um número para o outro? Divida o número final pelo inicial. Olha o que eu faço. Eu faço 243 dividido por 180. Vamos lá. Quem multiplica 180 que chega mais perto? É 1, mas vai deixar um certo resto aqui, né? Vamos lá. Sobra 3, aqui não dá pé de emprestado. 14 tira 8 vai dar 6, 1 menos 1 não dá mais. Beleza. Deu resto? Eu boto a vírgula, eu boto aqui um zero. Tem alguém que multiplique 180 que chegue mais perto de 63? A gente pode ir ali testando, ó. Ah, será que por 5 vai? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40 vão 4, não vai passar. Tem que reduzir um pouquinho. Será que por 4? 0, 4 vezes 8, 32 vão 3, 4, vai passar. Provavelmente é o 3. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24 vão 2, 3 com 2, 5, opa, realmente não passou, vamos lá, ó. 0 aqui não dá, 13 tira 4 dá 9, 5, 5, 9, beleza. Achei meu resto, eu posso pôr mais um 0. Tem alguém que multiplica 180 que dá 900? Esse tem redondinho, né? Vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40 vão 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 900. Aí realmente não sobra mais nada. Acabou minha divisão. Aí qual é o meu raciocínio? Quando eu divido o número final pelo inicial, eu estou aqui respondendo a pergunta. Por quanto eu multiplico isso para dar isso? Se foi 1,35, é porque o aumento foi de 35%. É ou não é o mesmo valor que tinha sido encontrado na resolução anterior? Tem gente que quando chega nessa parte, inclusive, gosta meio que colocar aqui um lembrete, né? Isso aqui é 135 sobre 100. E é por isso que eu estou falando de 135%. Ah, tá. Então agora eu estou vendo o quanto que passou do 100. Passou 35%, portanto é um aumento de 35%, beleza? Custa nada colocar a resposta aqui bonitinho, sempre gosto de fazer assim, ó. O aumento percentual foi de 35%. Repito, gente, não estou dizendo que essa é obrigatoriamente a melhor maneira, tem que fazer assim. Não, mas quando você está acostumado com o fator de aumento, no que você olha o resultado da divisão, você já pensa logo, opa, peraí, houve uma multiplicação por 1,35, aumentou 35%. E para aqueles que amam regra de 3, pode continuar fazendo por regra de 3, tá? Como é que seria isso? A ideia é que você quer ver qual é o aumento percentual. O valor que você tem antes é o valor cheio, é o 100%. Então você diz, ó, 180 está para 100. Assim como 243 está para quanto? Aqui na hora da regra de 3 tem uma polêmica. Tem gente que ao invés de colocar o 243, colocaria a diferença entre eles, que aí já acha a porcentagem direto. Beleza, pode fazer assim, não tem problema. Se você usar simplesmente o valor inicial e o valor final, olha o que vai acontecer. Ó.
Nessa direção, 180x. Na outra, 243 vezes 100. Beleza. Aí, para achar o x, o 180 vem dividindo, ó. Eu tenho 243 vezes 100 sobre 180. Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou dividindo o valor final pelo inicial. Na prática, quem arma a regra de 3 acaba fazendo as mesmas contas de quem faz o que eu estou sugerindo aqui, que é só dividir um número pelo outro. E esse resultado é 1,35, que vezes 100 vai dar 135. Aí você tem que raciocinar desse jeito, né? Se isso aqui é 100%, você acabou de concluir que 243 é 135%. Aí você tem que pensar, ó, 135% passou quanto de 100? Passou 35, por isso que a resposta continua sendo isso aqui. Um erro de muita gente é fazer a regra de 3 e falar assim, aumentou 135%. Não, mesmo porque se aumentasse 100%, você teria o dobro aqui, né? Esse número não chega ao dobro do 180, né? Então toma só esse cuidado, se você for fazer a regra de 3 com o valor cheio, você tem que, né, pensar quanto que isso passou de 100%, beleza? Mas fica aqui minha humilde sugestão, a minha maneira favorita é essa que eu divido um pelo outro e descubro o fator de aumento. Aí estando acostumado, né, olhando para o fator e já sabendo qual é o aumento percentual que ele provoca, tá respondido, beleza? Para quem preferir fazer daquele primeiro jeitinho que eu botei na tela, tá tudo bem também. Vamos fazer esse tipo de coisa aqui agora, só que com redução percentual. Isso aqui vai ser bem parecido com o problema anterior, só que agora o problema é de redução, desconto percentual. Questão na tela para você. O número de casos de dengue em certa cidade caiu de 1.230 para 738 do ano passado para esse ano. Qual foi a redução percentual desse número de casos de um ano para o outro? Já sei que o pensamento de muita gente vai ser subtrair um do outro, pegar esse resultado e se questionar. Esse resultado é quantos por cento desse número aqui? Aí você divide um pelo outro, simplifica ou não, acha na versão decimal e encontra lá sua resposta. Isto está corretíssimo, ok? Vamos só, né, sugerir aqui uma outra coisa. Eu vou manter aqui a minha conduta em relação ao exercício anterior. Se aumentos e reduções percentuais são multiplicações, eu estou me questionando quem multiplica o primeiro número para dar o segundo número. Ou seja, eu tenho que dividir o valor final pelo inicial. Eu sei que isso aqui pode ser um tanto desagradável, porque nem todo mundo simpatiza com a ideia de dividir um número menor por algo maior que ele, mas tudo bem, se é o que tem que ser feito, a gente faz. Essa divisão não pode começar, então eu boto 0, e um zero aqui. Quem multiplica 1.230 para que chega mais perto disso aqui? Bom, se ao invés de 1.200 fosse 1.000, eu multiplicaria por 6 ou 7, então vamos testar o 6. Ó, vamos ver. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Opa, esse deu certinho aqui, ó, 0,6. Agora, calma. Qual é a minha conclusão? Minha conclusão é que eu achei aqui o fator de redução. Esse número para dar esse foi multiplicado por 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Eu acabei de descobrir que o que sobrou foi 60% do valor anterior. Se sobrou 60%, é porque foi retirado 40%. Essa é a minha resposta. A resposta foi uma redução de 40%, mesma resposta que você achou na resolução que apareceu na tela para você, computadorizada. Os problemas de redução, eles sempre têm meio que um último passo a mais, né? Quando a gente descobre o fator multiplicativo, a gente ainda tem que pensar quem você tira ali, né, do 100% para dar como resultado aquilo ali. Ah, tá, por 100 eu preciso tirar 40 para dar 60. Por isso que essa aqui é a resposta, beleza? Para quem ama a regra de 3, vamos lá. Ó, eu tenho esses dois valores, esse é o valor cheio. 1.230 está para 100%. Assim como 738 está para não sei, isso é justamente o que eu quero descobrir. Eterna polêmica. Renan, você me desculpa, aqui eu prefiro colocar não o valor cheio, prefiro colocar a diferença entre eles. Tem problema? Não tem problema, tá? Só fica atento se você colocar o valor, né, que de fato consta ali, você vai ter que ter uma conta final, né? Mais ou menos no mesmo estilo que eu fiz aqui. Quando você multiplicar cruzado, 1.230x é igual a 738 vezes 100.
Vai passar esse cara aqui dividindo, teremos 738 vezes 100 sobre 1.230. Essa divisão aqui, 738 por 1.230, eu acabei de fazer e deu 0,6. Quando eu multiplicar por 100, isso é 60. Qual é a conclusão que essa regra de 3 está me fazendo chegar? Se esse número é 100%, esse é 60%. Aí você tem que pensar, ó, sobrou 60%. Se sobrou 60%, é porque ó, eu diminuí algo do valor cheio e deu 60%. Por isso que a resposta continua sendo 40%, beleza, gente? Os problemas de desconto, né, de redução percentual, eles têm assim que ter um pouquinho mais de cuidado do que os problemas de aumento, tá? Então vamos ficar atentos aí, beleza? Então espero ter ali, né, conduzido você a acreditar que o uso do fator de redução e do fator de aumento pode ser útil nesses problemas aqui, né? Descobrir qual é o aumento que foi dado e qual é a redução que foi dada. Se você ainda não está convencido, tudo bem. Renan, você me desculpa, ok, mas eu quero continuar fazendo da mesma maneira que antes, ou via regra de 3, tá tudo bem. Mas mais à frente terão outros problemas que o uso dos fatores vem mais a calhar, pelo menos na minha opinião. Vamos seguir com a nossa aula. E conforme comentado no começo da aula, eu avisei, né, que eu ia abordar esse tipo de coisa. Você sabe qual foi o percentual de aumento, sabe qual é o valor que acabou ficando no final e quer descobrir qual era o valor que tinha no começo, antes do aumento dado, ou da redução também. Questão na tela para você. Após crescimento de 4% num ano, o PIB de certo estado alcançou a cifra de 20,8 bilhões de reais. Qual era o PIB desse estado antes do crescimento mencionado? Bem direto, bem simples, tem um valor desconhecido. Esse valor desconhecido vai sofrer um aumento de 4%, resultando nisso aqui. Aqui já fica um mega alerta. Cuidado, não faça aquele erro de principiante. Pessoal, olha, ué, foi um aumento de 4% e virou isso? Vou calcular 4% desse 20,8 e o que der eu vou subtrair. Vai dar errado, cara. Esse 4%, ele foi um aumento que ele foi dado não em cima do 20,8, mas em cima do valor que a gente quer descobrir, que a gente não sabe quanto foi. Se você pegar 4% disso e subtrair, não vai voltar para o valor original, tá? Eu já vi muita gente errando assim, tá? Talvez eu, lá no passado, tenha feito isso, né? Porque todo mundo já foi aluno um dia. Então, sei lá, de repente eu me equivoquei e aí eu passei a ficar alerta. Ah, tá, é verdade. Eu não sei quanto tinha antes, então eu não sei qual foi a base do cálculo para dar esse aumento aqui. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui de duas maneiras, tá? Se uma coisa aumenta 4%, ela fica com 104%, ou seja, ela foi multiplicada por 1,04, que é o fator de aumento de 4%. Houve uma multiplicação por 1,04 que resultou nisso. O que é o contrário de multiplicar? Né? Dividir? Olha a minha conta para resolver o problema. Pego 20,8 e divido pelo fator de aumento. Quando a gente divide pelo fator de aumento, a gente está descobrindo quem é que estava lá antes, entendeu? Se não, vejamos, Renan, odeio conta de número com vírgula. Sem problema. Duas casas decimais embaixo, eu multiplico por 100, né? A gente avança duas casas nos dois números. Pronto, agora não tem mais vírgula. Você reparou que 104 seria muito amigo de 208, né, gente? Se você pensar só no 208, ele é o dobro do 104. Tu corta e bota um 2 aqui, o zero acompanha, olha que legal. 20. Essa é a minha resposta. O valor que tinha lá antes era 20, entendeu? Resposta, o PIB lá do tal estado era um PIB de 20 bilhões. E quando você está um pouco na dúvida, né, sobre se era aquilo mesmo, você pode fazer aquilo que antigamente as tias chamavam de prova real. Na minha época era assim, fez a conta, está na dúvida do resultado? Faz a conta ao contrário. Pega 20 bilhões, calcula 4% daquilo e soma, né? Aumenta. Dê um aumento de 4% da maneira que você achar melhor. Você vai ver que vai bater exatamente com esse 20,8 aí. Beleza, gente? Agora, para quem ama a regra de 3, não tem problema. Tem um jeitinho de fazer. Como é que seria? Ó, tem um certo valor que eu não sei qual é, que era o valor cheio. X estava para 100%. Agora, o valor aumentado de 4% passa para 20,8%, só que se algo aumenta 4%, eu estou com 104%. Alguém está para 100, enquanto 20,8% é 104%.
Quem é esse alguém? Você multiplica cruzado, ó, nessa direção, 104x. Na outra, 20,8 vezes 100. Beleza, x igual a 20,8 vezes 100 dividido por 104. Olha como essa conta é praticamente a mesma. Praticamente não, tá, gente? É a mesma conta que eu fiz aqui, tá? O 20,8 multiplicado pelo 100 vai dar 2080, que foi o número que eu botei aqui. Divide por 104, vai achar o mesmo 20 que foi encontrado ali. Portanto, a mesma resposta, tá? 20 bilhões de reais. Então, para quem preferir continuar a fazer por regra de 3, tudo bem, só entenda qual é a lógica do problema aqui. A lógica é que o aumento já foi dado, tá? E, portanto, você não sabe quem é que está ali com o 100%, beleza? Vamos para mais um probleminha. Renan, deixa eu ver se eu entendi bem. A gente acabou de fazer um problema de desfazer um aumento percentual, então o que eu fiz foi dividir pelo fator de aumento. Se o problema for de desfazer uma redução percentual, eu tenho que dividir pelo fator de desconto? É exatamente essa, é a mesma lógica. Tudo nessa aula eu estou meio que fazendo em torno de esse fato, né? Se você quer dar um aumento percentual ou uma redução percentual, você efetua uma multiplicação pelo número lá adequado. Então, se você quer fazer o contrário, é só dividir. Porque o contrário de multiplicar é dividir, só isso, tá, gente? Questão na tela, vamos lá. Um feirante reduz em 15% o preço de seu produto na última hora de uma feira para tentar se desfazer de seu estoque, fazendo com que venda cada unidade de sua mercadoria por R$17. Qual era o preço dessa unidade de mercadoria antes da redução aplicada? Mesmo problema, tá, gente? Só que agora é com redução. Havia um valor lá do produto do feirante, que a gente não sabe qual é. Esse valor vai cair 15% e vai passar a custar R$17. Não cai naquele conto do vigário. Já sei, Renan, vou calcular 15% de R$17, aí eu vou somar, né? Que aí eu vou saber quanto era antes. Não vai dar certo, porque esse 15% não foi aplicado em R$17. Foi aplicado numa outra coisa, que a gente não sabe qual é. Então vamos com calma. Se eu quero desfazer uma redução, meu raciocínio vai ser assim. Por qual número eu tenho que multiplicar alguém para dar uma redução de 15%? Opa, peraí. 100% tira 15%, sobram 85%. Se eu quero aplicar uma redução de 15%, eu multiplico por 0,85. Como aqui o que eu tenho é o resultado da multiplicação e eu quero desfazer isso, eu vou pegar esse 17 e eu vou dividir por 0,85. E o que der de resultado já é a resposta, entendeu? Beleza, então vou me desfazer aqui das casas decimais, porque eu não gosto de número com vírgula, tudo bem. Vai ficar 1.700 dividido por 85. Bom, nessa hora você pode simplificar o número se você achar melhor, vai ter cada um adotando aqui uma política. Vai ter gente que vai armar no canto ali a divisão direta, tudo bem. Se você dividir por 5, vamos ver o que acontece. Ó, 85 por 5, 8 por 5 é 1, sobram 3, 35 por 5, 7. 17, o que é um ótimo indício. Porque o número de cima é um múltiplo de 17. Então eu posso pensar assim, ó, que esse número é 17 vezes 100 e dividir só o 100 pelo 5, tá, gente? Assim, ó, 17 vezes 100 dividido pelo 85. Aí na hora que eu for simplificar, simplifica só o 100, beleza? Deixa o 17 intacto e 100 dividido por 5 é 20. Beleza. Aí é bom que corta o 17 com 17. Tá aqui a resposta aparecendo pra gente. É o 20, beleza? Resposta, o preço da unidade lá da mercadoria do feirante era R$20. Se você tá na dúvida se essa é a resposta ou não, o que você faz? Faz isso aqui, ó. Pega R$20, calcula 15% disso e diminui. Vê se dá R$17. Você vai ver que vai dar, entendeu? Então tá aqui minha sugestão de resolução. Sempre que você precisar desfazer uma redução, pega o número final e divida pelo fator de redução dele, que nem eu tinha feito no problema anterior, entendeu? Renan, eu amo regra de 3, posso fazer? Pode. Deixa eu apagar essa gambiarra que eu fiz aqui, que era só uma sugestão mesmo, tá? Para me dar um espacinho aqui para eu fazer por regra de 3, porque eu sei que tem muita gente que é adepta e tem sim o jeito de fazer. Vamos pensar assim, ó. Tinha um valor cheio antes, que era 100%. Eu não sei quanto ele é.
x está para 100%. O que eu sei é que esses R$17 correspondem a um valor depois de uma queda de 15%. Se algo caiu 15%, eu estava com 100, tirei 15, sobrou 85. Então fica assim, algo está para 100%, ao mesmo tempo que R$17 está para 85%. Você vê que de qualquer forma aparece um 85 na conta. Em problemas de redução, em algum momento você vai ter que pensar em 100 menos alguém. Beleza? Vou multiplicar cruzado, eu vou ficar com 85x numa direção, é igual a 17 vezes 100, portanto, meu x vai ser esse 17 vezes 100, passa esse fator para o outro lado dividindo, e esse é o mesmíssimo cálculo que eu fiz aqui, 1.700 dividido por 85, então tem que dar 20 também, o que bate com a nossa resposta, perfeito? Então sempre vai ter um jeitinho ali de fazer por regra de 3. E eu sei que muita gente vai olhar tudo isso que eu estou fazendo e dizer, Renan, ok, mas você me desculpa, eu continuo amando a regra de 3, morro abraçado com ela, ok, gente, tudo bem. Mas eu insisto, eu acho que quanto melhor você absorve a coisa dos fatores de aumento e dos fatores de redução, mais rápido você arma a conta, pelo menos no meu entender. Se você entender isso, ó, pô, quero desfazer uma redução, divide pelo fator de redução percentual, pronto, a conta está armada. Repara que o meu jeito de fazer, não preciso criar nenhuma letra, né? Aqui a gente teve que criar a letra X e tudo mais. Ok, isso não é uma grande vantagem, desvantagem, mas enfim. Tem ainda um último tópico para abordar, e aí eu espero que realmente o uso do fator de aumento, dos fatores de aumento e de redução, entre na sua cabeça como o melhor método de resolver um problema. Estou falando dos problemas de aumentos e reduções em sequência, acumuladas. Vamos lá. Como prometido, vamos agora ver problemas de aumento percentual em sequência, vários aumentos em sequência, várias reduções em sequência. Eu vou aqui resolver problemas que a gente tem 2 aumentos, depois 2 descontos, mas podia ser até mais ou menos aumentos, tá, gente? Quer dizer, tem que ser no mínimo 2 para falar sobre esse assunto, mas pode ser 2, 3, 4, 5, não tem um limite. E esses problemas também, às vezes, misturam aumentos com reduções, a lógica é a mesma, tá? Vou pôr a questão na tela para você entender. Vamos lá. Meu salário aumentou 15% de 2009 para 2010. Já de 2010 para 2011, houve um segundo aumento, dessa vez de 10%. Letra A. Qual o percentual de aumento acumulado no período de 2009 a 2011? E letra B. Qual teria sido o aumento percentual acumulado caso eu tivesse primeiro o aumento de 10% e depois o aumento de 15%? Beleza, gente, dados resumidos aqui para você, ó. Esses foram os percentuais de aumento no salário, de 2009 para 2010, foi esse percentual, 15%, depois de 10 para 11, 10%. Letra A pergunta qual foi o aumento percentual acumulado. Erro de principiante, pessoa soma esses dois aqui. 15 com 10 é 25, acabou o problema. Tá errado. E por que tá errado? Porque quando você dá um primeiro aumento, aí o salário passa a ser um outro valor e esse 10% vai ser em cima desse valor acumulado e não do valor inicial, entendeu? Se fossem 2 aumentos em cima do mesmo valor, aí realmente a resposta era 25, mas não é o que está acontecendo aqui, porque esse é um aumento dado em sequência do outro. E aí então você muda a base do cálculo de um momento para o outro, e aí não tem como usar esse raciocínio, beleza? Mas vamos lá, se eu quero ver o percentual acumulado, eu vou usar o raciocínio do fator de aumento de novo, tá, gente? E antes de eu fazer aqui minha conta, eu sei que tem muita gente que às vezes acha estranho esse problema, porque eu falo assim, ô Renan, como é que eu vou calcular o percentual acumulado no salário do cara se eu não sei quanto ele estava ganhando? Essa questão não está faltando dados, não? Não está. Isso aqui é interessante. Não importa qual era o salário que tinha lá no começo. Independente, podia ser R$1 ou R$1.000.000. A resposta é a mesma, tá? Você pode fazer um teste e, aliás, quando eu falo isso, né, que nesses problemas de aumentos e reduções em sequência acumulados, que a base inicial do cálculo não faz diferença, tem gente que estipula um valor. Tipo assim, vou fingir que o cara tá ganhando R$100, ou então, sei lá, R$1.000, para ficar um número bem redondo, e aí eu vou fazer os aumentos em cima desse número e vou comparar o valor final com o inicial. Dá certo? Dá certo. Eu só não sei dizer se certas bancas iriam aceitar esse raciocínio numa prova discursiva, mas, bom, se você argumentar direitinho, né, que o resultado independe do valor inicial e, portanto, podemos estipular eu acho que as bancas aceitam. Eu, particularmente, aceitaria. Mas vou te dizer o seguinte, gente, se algo vai aumentar 15%, você vai multiplicar esse algo por 1,15, que é o fator de aumento correspondente.
Por outro lado, se algo vai aumentar 10%, você vai multiplicar esse algo por 1,10 ou 1,1. Então, se você vai efetuar duas multiplicações em sequência, é como se você multiplicasse de uma vez só pelo produto desses dois fatores. E é assim que eu resolvo esse problema. Ó, 1 vezes qualquer coisa apenas repete. De novo, 1 vezes qualquer coisa, só repetir. Vou somar aqui, ó, 5, aqui 6, aqui 2 e aqui 1. O total de casas decimais que eu vejo aqui tem que ser aqui 2 com 1, 3 casas decimais, ó, 1,265. O que eu estou concluindo com isso? Eu estou concluindo que independente de qual era o salário lá no começo, esse salário foi multiplicado, né, do momento inicial para o último momento por 1,265. Eu sempre olho aqui para as duas primeiras casas e agora eu posso responder aqui a letra A. Qual é o aumento percentual que foi dado em algo que foi multiplicado por 1,265? É um aumento de 26,5%. Mesmo porque, né, gente? Esse número aqui, ele nada mais é do que 126,5 dividido por 100, né? Então, eu estava com 100% de algo, agora estou com 126,5%. Então, o que aumentou ali? 26,5%. Essa é a resposta da letra A. E nesse sentido, eu acho que quando a gente pensa nos fatores de aumento, a gente arma a conta muito rápido, né? Repara, eu não estou dizendo que é ilegítimo aquele raciocínio que eu falei antes, da pessoa que pensa ali em estipular uma base de cálculo inicial e ir fazendo a conta em cima dessa base, compara o valor que ela achou no final com o valor que ela estipulou no começo, tá tudo bem, ela vai acertar. Mas eu acho que são muitas iterações, são muitas coisas a se pensar e contas a se armar, quando aqui você só pensa, cara, foram 2 aumentos dessas porcentagens, multiplica os fatores de aumento, conta armada. Achou o resultado? Achou o fator de aumento do que seria uma porcentagem única, né, acumulada, aplicada de uma vez só, problema resolvido. E aqui vamos responder a letra B, que é uma pergunta interessante, né? E se a gente tivesse ali a troca das porcentagens? Então você imagina que o cara tinha um salário, aí esse salário primeiro vai aumentar 10% para depois aumentar 15%. Muda então, qual é agora o percentual acumulado? Resposta, o mesmo de antes, tá? Também 26,5%, e eu nem vou fazer conta para isso pelo seguinte, porque se o procedimento para verificar qual é o percentual acumulado depois de vários aumentos, ou aumentos e reduções, se o procedimento é uma multiplicação, eu lembro da lição da tia quando eu era pequeno, a ordem dos fatores não altera o produto. Se o salário vai ser multiplicado por 1,15 e depois por 1,1, não mudaria o resultado final se primeiro ele fosse multiplicado por 1,1 e depois por 1,15. Por isso que a resposta é a mesma. Para não dizer que nada muda, tem sim uma coisa que ia mudar, mas não seria o último salário, salário final. O salário do meio, esse sim ia ser diferente, mas não foi isso que foi perguntado. O valor final, o valor inicial e o valor final seriam o mesmo se as porcentagens estivessem em ordens trocadas, beleza? Então, show. Espero que tenha ficado claro para você que o uso aqui dos fatores torna a resolução, pelo menos o armar a conta, mais rápido. Vamos agora para o último problema aqui da nossa aula. Beleza, e como não poderia deixar de ser, problema análogo ao anterior, só que com redução percentual. Questão na tela para você. Após investimentos em saneamento básico, uma cidade reduziu em 20% o número de casos de leptospirose de 2009 para 2010. Ampliando a política de investimentos, de 2010 para 2011, houve uma nova redução nos casos de leptospirose, desta vez de 15%. Qual o percentual de redução observado no período 2009-2011? Bom, vamos lá, gente. São duas quedas em sequência. Primeiro desse ano para esse cai 20%, depois desse ano para esse cai 15%. Erro de principiante, juntar essas porcentagens e falar caiu 35%. Tá errado, pelo mesmo motivo que eu mencionei na questão anterior. Esse 15% foi uma redução dada em cima de um valor que já não era o do começo, porque já havia acontecido uma queda antes, portanto não vai valer.
Outra coisa, tem gente que acha que essa questão não tem como ser resolvida porque não foi dado o número de casos inicial. Só que esse é que é o bacana. Tanto para aumentos quanto para reduções percentuais em sequência, não importa qual é o valor que se tem no começo. Podia ser 100 casos, 1.000, 10.000, 5 milhões, tanto faz. Se você tem um certo valor que vai sofrer as mesmas reduções percentuais, você vai observar que a queda acumulada depois dessas reduções todas é a mesma, beleza? Vou te dizer como eu penso, tá, gente? Se vai ter um número ali, que eu não sei qual é, que vai cair 20%, esse valor vai ser multiplicado por 0,8, porque aquilo que perde 20% fica com 80%, ou seja, algo vai ser multiplicado por 80%, que é 0,8. Na sequência, a coisa vai cair 15%, ou seja, vai sobrar 85% dela e, portanto, ela será multiplicada por 0,85, certo? Quando algo perde 15%, fica sobrando ainda 85%, portanto 0,85 é o fator de redução para 15%. Ou seja, a coisa foi multiplicada tanto por isso quanto por isso, o que é o equivalente a ser multiplicado de uma vez só pelo produto dessas coisas. 5 vezes 8, 40 vão 4, 5 vezes 0, 0, com 4, 40, 8 vezes 8, 64 vão 6, 8 vezes 0, 0, com 6, 6, 0 vezes qualquer coisa é 0, vamos somar aqui 0, aqui 8, aqui 6 e aqui 0. Total de casas decimais da conta, 3 casas decimais, volta aqui, olha só, esse último 0 não vai valer de nada. 0,68, toma cuidado, o que eu estou descobrindo com esse cálculo? Que independente de qual era o número de casos de leptospirose, do momento inicial para o momento final, é como se ele tivesse sido multiplicado por 0,68, o que significa que sobraram 68%. Então ainda tem que pensar, né? Se sobrou 68%, eu estou aqui na minha cabeça, 100% menos alguém tem que dar 68%. Esse alguém é 32%, por isso que essa que é a nossa resposta, beleza? Se você achar que é o caso, como eu sei que muita gente faz, a pessoa argumenta assim: tô vendo que se não tem o valor inicial dos casos de leptospirose, é porque podia ser qualquer um. Posso jogar aqui a 1.000 ou 10.000 para ficar com o número redondinho? Pode. Pega esse valor, tira 20% dele. Esse valor agora você tira 15. Aí você vai ter o valor final. Compara o valor final com o valor inicial e vê quantos por cento caiu. Você vai ver que vai ter caído 32, independente do valor que você estipulou. Beleza, gente? Recado dado? Aumentos percentuais e descontos percentuais dados em sequência, um após o outro, simplesmente multiplique os fatores correspondentes, que nessas questões que eu fiz, né, foram só 2 fatores, mas podia ser 3, 4, não tem um limite, e inclusive podia ser um problema de aumento misturado com redução. Não tem problema. Primeiro usa o fator do aumento, depois o da redução, e assim vai. Se você gostou, curte e compartilha aqui para me manter incentivado a fazer meu trabalho. Lembre-se que assistir uma aula não vai te deixar expert no assunto, é só uma base que você ganha para poder resolver problemas, tá, gente? Fica atento aqui no meu canal que eu vou postar vídeos só com resoluções de questões, algumas que eu mesmo produzi, outras, por exemplo, do Enem, outras bancas por aí, para você treinar mais e mais, porque só exercitando para gabaritar suas provas, beleza, gente? Vem comigo, vamos estudar, tamo junto!